Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa de nosso Deus que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. É tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Amado irmão, amada irmã, neste dia do Senhor, congregados como família de Deus, essa palavra nos toque e, sobretudo, nos ajude a compreender a força maravilhosa, restauradora, redentora da presença de Cristo em nós, no meio de nós, na nossa própria casa. Vimos na narrativa do evangelista Marcos o interno de uma família, uma mãe, uma sogra, uma mulher, ali com febre. O que significava, naquele contexto religioso, cultural, alguém sem a liberdade para ser o que poderia ser. Chamando-nos, portanto, a compreender que quem nos devolve a condição de inteireza, que nos dá a condição de agir e de servir, é Ele, Cristo. É na medida em que Ele de nós se aproxima e que nós somos levados à Sua presença, tocando-nos, tomando-nos pela mão, nos devolve a inteireza de que precisamos. Somos assim, pois, chamados a compreender que Cristo no meio de nós não é um simples taumaturgo, um milagreiro, um que opera para além de toda a lógica da natureza. É aquele que nos devolve, sobretudo como devolveu à sogra de Pedro, a sua inteireza. E ela se levanta e se põe a servir. Esta compreensão precisa ser compartilhada para que o caminho do mundo, nossas comunidades, todos nós possamos vivenciar a força e a beleza dessa verdade. Por isso o evangelista continua contando que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E por isso andava na Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios. Esta pequena anotação do evangelista é para dizer que Jesus não é uma propriedade de uma família, de um grupo, de uma comunidade. Ele é o Filho de Deus, dom para todos. Por isso, Santo Agostinho, comentando a carta aos Gálatas, nos diz uma perspectiva muito importante para compreendermos esta verdade da presença de Cristo para além simplesmente do interesse de milagres. Ele comenta, Santo Agostinho, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas com a intenção de fazê-los compreender que a graça de Deus neles atua de tal modo que não mais estão sob a lei. Ora, nós somos chamados a compreender que a presença de Cristo é a ação da graça de Deus em nós. Não simplesmente um malabarismo
mas a força do amor de Deus nos recompondo, devolvendo-nos a inteireza, nos salvando. Ao ser proclamada a graça do Evangelho, comenta Santo Agostinho, não faltou quem dentre os judeus, mesmo se dizendo cristão, não tivesse entendido o imenso benefício da graça e teimasse em manter-se muitas vezes sob o jugo da lei ou com uma compreensão balizada noutra lógica. Portanto, é a graça de Deus que é Cristo, dada nele de maneira abundante, plena para todos nós. E é na medida em que nós, por ele, somos tocados, a ele nos abrimos e dele nos aproximamos, é que essa graça age em nós. Um cultivo que nós somos chamados a fazer diariamente pela escuta da palavra, pela oração e pela vivência da caridade, para que em nós, como na sogra de Pedro, como em todos aqueles em que Cristo curou, essa graça haja em nós e nos dê a estatura bonita da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus e a condição bonita da nossa missionariedade como seus discípulos e discípulas. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira